Nos últimos dias eu gravei vários vídeos falando sobre o deck de Cavaleiro Roche. Basicamente isso aqui vai ser mais um vídeo, só que vai ser um pouco diferente, já que aqui eu vou explicar meio que como funciona o deck, como eu construí o deck, no caso para que tudo funcionasse de uma forma interessante. Lembrando, no caso, o deck ele é um deck rogue, então ele não é um deck meta, ele não é aquele meta do meta, mas ele é bastante forte. Agora, apresentando basicamente o básico do deck, que é aquela parte principal do deck. Basicamente nós começamos aqui com a carta Wer, a Deneb. Basicamente a Deneb, sempre que entra em campo, ela invoca, no caso ela não invoca, ela traz uma carta, uma carta Cavaleiroste para a sua mão. Pode ser qualquer carta, menos ela mesma. Tem o Altair. Basicamente o Altair, sempre que ele entra em campo, ele puxa uma carta que está no cemitério para a sua mão. Ou seja, ele entrou em campo, ele pega uma carta, traz para o campo, tá certo? Basicamente é isso, mas ele não consegue ativar o efeito nele mesmo. Outra carta interessante, no caso, é o Nukailai. O Nukailai, sempre que ele entra em campo, basicamente ele envia uma carta para o cemitério. Ele é interessante em algumas situações, outras você nem mesmo acaba utilizando ele. No caso, a outra carta é o Vega. O Vega, basicamente, ele entra em campo e puxa uma carta que esteja na sua mão para o campo. No caso, uma carta Cavaleiroste. Muita gente utiliza apenas uma versão dele, eu gosto de utilizar duas, no caso, por conta que eu acho mais interessante. E por final, mas não menos importante, na verdade é uma carta muito fundamental para o deck, é o Sirius. O Sirius é uma carta que você não quer ter de início no jogo, mas até o final do jogo você vai querer ter esse Sirius em mão. Basicamente o efeito dele é o seguinte, ele entra em campo, ele ativa o efeito, pega 5 cartas, no caso cartas Cavaleirotes que estiverem no seu cemitério, tá certo? 5 cartas Cavaleirotes, isso inclui os cards, no caso, do seu deck adicional, no caso os Exiles. Ele pega os 5, devolve para o deck, no caso, e, no caso, traz uma carta para sua mão. Então ele é um comprador, ao mesmo tempo que ele é uma carta que recupera recurso. Bem, continuando com as cartas que fazem parte do arquétipo, no caso, tem a Ponte Celeste. Basicamente, a Ponte Celeste, ela substitui o monstro que está em campo. Você invocou um monstro, você vai lá, substitui e traz outro monstro do deck para o campo e devolve aquele para o deck. No caso, por fim, a última carta aqui que faz parte do arquétipo em si é a Alpha Nova Estelar. Basicamente, sempre que você tiver um monstro Cavaleiroste que estiver em campo, você pode utilizar essa carta para negar qualquer efeito de monstro que for ativado. Seja efeito de monstro ou de carta, na verdade. Pode ser carta mágica, carta armadilha ou efeito de monstro em si. Você ativa ela, sacrifica um monstro e, no caso, destrói aquele monstro ou aquela carta que foi ativada, tá certo? No caso, fora do arquétipo, o arquétipo no caso é Cavaleiroste, existem outras cartas que eu utilizo como complemento. No caso, uma carta que chegou recentemente, que é o Reforço de Exército, que basicamente, quando você ativa ela, você puxa um monstro de level 4 para a sua mão. Basicamente, todos os monstros do arquétipo de Cavaleiroste que você vai utilizar no deck são level 4, então ela comba com todos. No caso, ela é uma carta recente, né, que chegou. Eu utilizava um monstro que renasce junto do deck, mas essa daqui é bem interessante também. Aí, no caso, para limpar deck roll, eu utilizo muitas vezes o Ciclone Cósmico. E basicamente, o deck de Cavaleiroste é um deck que ele entra em campo, devolve as cartas para a mão, ou se não destrói as cartas em campo, mas em algumas situações pode ser que isso não aconteça, basta alguém conseguir impedir, né? Por exemplo, se alguém tiver uma corrente demoníaca, ela vai travar o seu monstro. Então, basicamente, o inimigo começou o turno, setou algumas cartas, você tendo um Ciclone Cósmico, você consegue se livrar pelo menos uma delas. Evita, numa sorte, no caso, alguma coisa que poderia lhe parar. Falando também da corrente demoníaca, no caso que eu acabei de citar, né? Basicamente, sempre que um monstro de efeito for invocado em campo, você vai ativar ela e, no caso, vai travar o efeito daquele monstro. Eu não recomendo você utilizar em monstros pequenos, a menos que ele tenha um efeito muito fodido, tipo aquele monstro lá, no caso do deck de herói, que ele entra em campo e destrói 2 cartas que estão setadas. Você pode ativar uma corrente demoníaca e parar ele. Aí, outra carta que eu utilizo também, no caso é uma carta que eu acho interessante para você conseguir dar um ATK, já que o deck em si ele tem uma certa dificuldade em dar ATK, já que basicamente você dificilmente vai conseguir invocar 2 monstros no mesmo turno, é muito complicado você conseguir fazer isso, você teria que ter muita sorte. Então, para ajudar a dar um ATK, você pode utilizar o Corrente de Concentração, que basicamente escolhe um monstro que tiver em campo, ele pega a defesa e o ataque e une as duas, no caso. Você une a defesa e o ataque. Geralmente eu utilizo quando eu invoco o Trigger, eu devolvo tudo que o inimigo tem para a mão. No caso eu utilizo essa carta, aumento o poder do Trigger para 4.600 e finalizo, no caso dando um ATK. Mas depois eu vou falar sobre os Exiles. E por fim, há uma carta que eu uso apenas uma cópia no mesmo. Não achei necessário utilizar mais de uma, porque eu fiquei com medo de acabar brincando muito a minha mão. No caso é o Explosão do Caos. Basicamente, quando um monstro do inimigo declara um ataque, você tributa um monstro seu, enviando para o cemitério, e destrói aquele monstro. Basicamente, essa carta comba bastante com os Exiles, no caso.
Vou começar falando sobre Delterios. Basicamente, Delterios ele é feito com 3 monstros, mas você consegue utilizar o Batmos para invocar qualquer um deles. No caso, você tendo 2 monstros, você invoca o Batmos, você manda uma carta desses monstros para o cemitério, envia uma carta da sua mão para o cemitério e invoca qualquer um dos dois, seja o Trigger ou seja o Delterios. Basicamente, o efeito do Delterios é o seguinte: ele entra em campo, nenhuma carta mágica ou armadilha do inimigo pode ser ativada quando ele entrar em campo. No caso, vale para ele e para todos os monstros Cavaleiros. Ou seja, você entrou com ele, se você invocar outros monstros Cavaleiros, o inimigo não vai poder ativar nenhum efeito em relação a isso. Basicamente, trava aquelas cartas de efeito que ficam lá em campo. Aí, no caso, quando o Delterios ele é enviado para o cemitério, ele ativa um efeito que é o seguinte: basicamente, ele foi enviado para o cemitério, independente da situação, se foi por batalha, por tributo ou por destruição de carta, qualquer coisa que mande ele para o cemitério, ele ativa o efeito que, no caso, pega uma carta do seu deck e invoca em campo. Aí, depois, no caso, por fim, mais ou menos importante, tem o Trigger. Basicamente, o Trigger ele entra em campo, devolve todas as cartas que tiverem em campo para a mão, fica só ele lá em campo. No caso, inclusive, as suas próprias cartas são devolvidas para a mão também. E o Trigger tem um ataque um pouco menor, no caso ele é o contrário do Delterios. O Delterios tem 2.500 de ataque e 2.100 de defesa, no caso. Basicamente, o Trigger ele entra em campo, devolve tudo para a mão, ativa o efeito, no caso, que pega uma carta da mão do inimigo e manda para o cemitério. E, no caso, é basicamente isso. Isso aqui é o Delterios, ele é interessante para início de jogo ou para uma finalização, lá para o meio do jogo, quando o inimigo tiver com muitas cartas em campo e você tiver certeza que ele não tem nada que pode parar o seu monstro, tipo uma corrente demoníaca. Outro efeito que eu esqueci de falar do Trigger é que ele quando ele manda uma matéria para o cemitério, ele destrói uma carta em campo, tá certo? Destrói uma carta em campo. É basicamente isso. O Delterios ele vai para o cemitério, ele invoca uma carta do deck no campo. O Trigger ele vai para o cemitério, ele invoca uma carta do cemitério para o campo. O Trigger tira uma carta da mão do inimigo e o Delterios tira uma carta que tiver em campo. Agora, uma coisa interessante a se citar também é que o Delterios, no caso, mesmo se ele não tiver matéria, se ele for para o cemitério, ele ativa o efeito. Mas o Trigger, ele precisa ter uma matéria para ele poder ativar o efeito de puxar um monstro do cemitério para o campo. É bom prestar atenção nisso. Bem, basicamente é esse o deck que eu utilizo, é essa versão que eu utilizo, existem outras, mas essa é a minha. Bem, era só isso, valeu, falou.